fica observando, não tem como, né? E ele negou uns 4 de uma vez antes de chegar a gente. Hoje eu estou aqui para fazer a primeira entrevista de visto de turismo do canal da Move. Eu vim falar com o Paulo, com a Solange, com a Júlia e com a Bianca. Eles vão contar como que foi a entrevista deles que aconteceu hoje para o visto de turista para os Estados Unidos. Eles têm uma particularidade, eles têm um parente que está indo estudar no país e isso era um ponto de atenção, então a gente vai falar sobre tudo isso, qual consulado foi, quais perguntas foram feitas na entrevista. Então fica com a gente que tem muita coisa para contar. Pessoal, obrigado por estarem aqui hoje. Por favor, se apresentem e contem pra gente de onde que vocês conheceram a Move. Meu nome é Solange, eu sou a mãe da Bianca, eu sou a Bianca. Boa noite, eu sou o Paulo, esposo da Solange, pai da Bianca e avô da Júlia. Aí, que legal. Família apresentada, então. E vocês conheceram a Move de onde? Me contem. Bem, nós conhecemos a Move através do meu irmão, que fez o processo junto com vocês, também para tirar o visto. Ele teve algumas negadas e graças a vocês ele conseguiu tirar o visto. E aí a gente aproveitou também, tínhamos conhecido através do meu irmão, foi uma experiência maravilhosa. Ficamos mais tranquilos dentre todas as tensões que nós tivemos, já com algumas negadas do meu irmão, e fomos bem acolhidos, e o processo, óbvio, tá aí a resposta, foi tranquilo. E é importante explicar isso. O irmão da Bianca, ele já tinha 2 negativas no passado, tinha passado por um histórico complicado, e ele conseguiu, trazendo com a Move, reverter isso para um visto de estudante. E bom, legal, fico feliz que a gente pôde ajudar a família inteira, né? Não ficou ninguém sem visto, tá todo mundo preparado, né? Todo mundo por dentro. Legal. Vocês tiraram visto em qual consulado? Aqui em São Paulo mesmo. A mentoria ao todo, ela durou quanto tempo, mais ou menos? Vocês sabem? Foi 1 mês, basicamente, 2 meses no máximo. Acho que demorou mais o processo deles de agendamento do que o processo de preparação. E o legal também é que a gente conseguiu remarcar, adiantar o nosso processo, que estava marcado para o ano que vem, a gente conseguiu antecipar com a ajuda de vocês para esse ano. Então a gente conseguiu ainda neste ano ter uma resposta positiva para a gente. E a gente ficou muito contente com o apoio, com a estrutura que vocês, o direcionamento, porque até então a gente não tinha um sentido a seguir. E com vocês a gente foi bem direcionado. Muito legal de saber disso. E bom, vocês então fizeram a entrevista em São Paulo, a entrevista aconteceu hoje de manhã. Vocês sentiram que a simulação da entrevista ela bateu com o que aconteceu lá no dia? Eu fiquei muito mais nervoso na entrevista, na simulação, do que hoje, dito durante o visto. Para você ter ideia de como foi tenso a simulação. Hoje, devido à preparação que a gente teve, o apoio com vocês, hoje a gente foi muito mais seguro lá para o consulado. Muito mais tranquilo. Parece que a gente estava em casa, batendo um papo em casa. Quem está assistindo não vai entender nada, né? Porque assim, como que a gente prepara uma pessoa para uma simulação de entrevista de visto? Fazendo uma simulação que é mais tensa do que a entrevista em si. E aí a gente cobre uma série de coisas. A simulação de entrevista sempre é o momento que as pessoas falam que mais faz diferença, né? Prepara de verdade e você já vai sabendo exatamente o que esperar, faz muitas pessoas conseguirem aprovar graças à parte da simulação. Legal de saber disso também, gente. E aí, beleza, vocês estavam lá preparados com a simulação da entrevista, passaram pelo CASV, e aí hoje, então, foi o dia da entrevista. Quando vocês chegaram lá, naquele primeiro momento inicial, São Paulo é grande pra caramba, tem bastante gente, né? Vocês ficaram nervosos ou estavam tranquilos também? Tranquilos, assim. A gente esperávamos estar bem mais. É o que o meu marido falou, Paulo, que na simulação eu fiquei muito tensa e, assim, é inexplicável. Assim, eu conversando com meu marido, assim, é uma sensação, foi um aprendizagem que eu falei, a gente não espera, né? A gente não espera. Eu não esperava que era isso. Assim, isso vinha na minha cabeça, eu não queria nem olhar pro lado, mas assim, ficamos à vontade, conversando. Quando foi ver, o que aconteceu na fila, assim, eu achava que a gente passou, né, entregamos o passaporte para eles olhar tá certinho os documentos e tal. Chegou na fila, interessante que chegou na fila da entrevista, aí a gente já tava quase já sendo chamado. Eu falei, Paulo, a gente vai passar só o digital? O Paulo, não, a gente aqui já tá na fila da entrevista. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Ele, sério? Mas assim, sabe? Mas olha, aconteceu assim que eu falei, é muito bom.
E assim, aí eu sempre fui focando, eu escutei sempre assim, sempre mandando mensagem, apoiando a gente, né? Sempre dando aquele apoio, tirar dúvida. Então assim, aonde que eu acho que explodiu, que assim, a gente manteve a calma e conseguimos, sabe? Nossa, foi uma experiência sensacional, sensacional. Só quem está ali que sabe o que eu estou falando. Nossa, foi muito bom. Muito Nossa, bom. que depoimento gostoso de ouvir, gente. Que isso. Muito bom. Basicamente, a gente seguiu o plano. O plano, exatamente. Muito bom. Pô, Muito. que bacana. Ah, Então, bacana. eu queria entender esse processo, porque isso daqui é legal das pessoas saberem. Vocês entraram, e aí viu aquele negócio, passou no detector de metais, entrou, foi para aquela fila de espera depois de entregar a documentação, e aí vocês foram convidados para poder ficar em pé naquela fila da cobrinha que você já fica ali na boca do gol, né? Muita Pronto gente, para poder por sinal. fazer. Muita gente. Muita gente. Nossa. Vocês fizeram que horas? 11 horas 11 estava agendado. horas. A gente chegou lá por volta das 10 horas da manhã. Chegamos 1 hora antes. Vocês entraram na hora ou vocês tiveram que ficar esperando lá fora? Esperamos bem Esperamos pouquinho, um bem pouquinho. pouquinho. Em torno de 10 minutos já chamaram a gente. viu? Foi Mas bem assim, é rápido. bem muito cheio, mas é muito dinâmico o atendimento. Você pensa que você vai ficar preso lá por horas e acaba fluindo bem. Anda bem. Tem a mais fila, de 20 muito guichês, né? organizado. Isso. Mas a Entendi. sensação foi engraçada, porque por mais que estamos preparados, né, a gente começa a ficar um pouco com medo, né? Tipo, ai, tá chegando a hora, e se me dá branco? Aí a gente começa a ver um monte de gente ser negado, inclusive na fila ao lado, né? Nós até comentamos entre si que tinha um cônsul lá que bem sério, assim, bem rígido, com uma cara mais rígida, né? A gente fica observando, não tem como, né? E ele negou uns 4 de uma vez antes de chegar a gente. E aí eu olhei assim pra eles, né? Falei, ai, não vou falar nada não. Só saindo com um papelzinho. Falei, ai, meu Deus. E foi nele que E aí- vocês caíram? Não, foi no do lado. A gente tava na fila do lado, né? Aí eu olhei e falei, ainda bem que não é com esse ele. Mas assim, é o que assim, não foca, não fica olhando pro lado, não fica prestando atenção nos outros que tá sendo negado. Você tem que estar ali, focado a você, o que você tem que estar se preparado ali, né? É você. Nada de ficar olhando, o outro negou. Tudo bem, o cônsul, né? Então, assim, é tudo isso. Então, assim, a gente foi sempre pegando detalhinho aqui, sabe? O que falava, olha, assim, faz isso. Então, assim, foi muito bom. A orientação foi ótima pra gente. São detalhes que fazem a diferença. A gente guardou muito mais informação dita do que escrita. Muito mais. Nossa. Escrito, decorar, eu te falar que eu não decorei foi nada. Mas assim, muita coisa que a gente foi escutando, mensagem sua, áudio isso, de vocês, o apoio. Se tiver qualquer dúvida, estou aqui, estou aberto, tire qualquer dúvida. Ajudou a gente demais. Tanto é que eu te falei que a gente chegou lá muito seguro pro nosso objetivo. A gente foi preparado pro não, mas a gente com a certeza que ia ter o sim. E graças a Deus que a gente se fechou, se unimos e Fizemos o conseguimos. que tinha que ser feito, né? Isso é legal, né? Porque essa preparação para a entrevista ela é uma soma de coisas. Ela é ao mesmo tempo uma estruturação de respostas, como uma preparação comportamental e emocional para o que vai acontecer, né? Você conseguir antecipar como que vai ser o negócio, ele baixa muito o grau de tensão. E é muito mais importante você estar preparado para uma ideia do que decorar respostas individualmente. Então isso faz muita diferença. Agora, uma coisa que é muito importante é você estar com a verdade do seu lado, né? É impressionante a quantidade de clientes que buscam a Moove e que já estão com histórico de negativa, e aí quando você vai entender o que aconteceu, a família foi orientada por alguma empresa a mentir em um monte de informação, vem com aquele histórico de mentira, de negativa carregado ali, que prejudica absolutamente tudo, deixa todo mundo tenso, e é muito impressionante como que tem empresa que orienta isso. Então, assim, independente de o que foi, vocês sabiam que vocês estavam levando a verdade. Isso dá uma tranquilidade, né? É muito mais simples de você falar o que é de verdade. Mas tem formas de você estruturar essa verdade para poder apresentar da melhor forma possível, né? Quando fomos questionados, né, nós já havíamos sido preparados por vocês, né, do que mais ou menos acontece, né, o contexto em si, né, perguntas, o porquê que eles fazem essas perguntas, né. Então, quando nós respondemos, era até engraçado, porque a gente falava, nossa, olha, e é verdade, ó, ela perguntou de uma forma
que eles disseram: olha, ela jogou um tom e um olhar para deixar a gente desconfortável. Ela demorou um pouquinho para perguntar e depois perguntou de novo para a sensação de deixar você desconfortável, né? De olhar e prestar atenção no computador e fazer pouca diferença, aquela tensão, né? Eu acho que a questão maior nossa, né, foi a questão da atenção. Esquecer alguma coisa e ser reprovado por besteira, sabe assim? O mínimo, né? Porque a gente pensa 1 milhão de coisas na hora, né? Foi bem tranquilo. Quando terminamos, falou: nossa, só isso. Foi só isso. E no começo da entrevista em si, já foi direcionado a mim. Todas as perguntas foram direcionadas primeiramente para mim. E sempre questionando. Mas assim, você sempre com firmeza e clareza na sua resposta. Firme e claro. A gente foi contar uma verdade. E a gente foi prevenido com um documento que calçava essa verdade. Mas a gente falar e responder com tanta clareza, não pediram nenhum documento para nós, com probatório de nada. Só a resposta que a gente deu, que a gente deu firmeza e clareza nas nossas respostas, ela ficou por satisfeita. Isso é o mais importante, né? E eu queria entrar um pouco na entrevista, então. Vamos lá. Então, foi uma cônsul mulher que fez a entrevista de vocês, certo? Muito simpática. Certo, legal isso. E me guie na entrevista, qual foi a primeira pergunta que foi feita? A primeira pergunta foi direcionada para mim. Tanto é que eu estava um pouco tenso na primeira pergunta. Se não entendeu direito, para não responder errado, pergunte de novo. Desculpe, eu não entendi. Ela: senhor Paulo, qual a sua profissão? Eu falei: eu sou eletricista industrial. Aí ela perguntou de novo: quanto tempo você trabalha nessa empresa? Eu respondi: 9 anos. Aí ela perguntou: qual o seu salário? Aí eu falei o salário e ela sempre me perguntando, mas olhava na tela para ver o que eu estava falando, se era igual o que eu tinha respondido na 10.160. Então você tem que falar a verdade, porque eles têm a verdade na frente deles. Essa foi a terceira pergunta, então. Depois disso, teve mais alguma? Teve. Aí perguntaram qual era a minha profissão, depois perguntaram para ela qual a profissão dela, depois retornou de novo para mim, ficou acho que batendo um pouco na tecla comigo, assim, perguntou o que eu faço, novamente, porque a minha profissão é solta, né, vamos dizer assim. Aí perguntou como se eu não tivesse vínculo, sabe? Aí eu disse que eu tinha um vínculo, né? Aí ela perguntou quantos anos eu tinha de empresa, que eu tinha minha empresa, aí eu disse. Aí ela contornou mais um pouquinho, aí perguntou se a gente costuma viajar juntos. Depois perguntou novamente pra mim se a gente morava juntos. Perguntou pra nós, né, se nós morávamos juntos. Aí disse que eu morava em casa separada. Ela perguntou quantos anos tinha a minha casa, que eu adquiri a minha casa, né? Aí eu falei. Aí na hora eu peguei o documento, puxei o documento pra ver, né, que eu não me recordava. Aí ela olhou, ela fez. Aí eu falei: em 2019. Aí ela, sabe, baixou aquela pressão. Aí também parou de perguntar. Aí perguntou sobre a minha filha, se ela estudava em escola particular, e foi isso. Aí pediu a digital, aí acabou. Aí eu fiz: era só isso. Então essa foi a última pergunta, foi da filha, depois digital. Aí pediu a digital. Acho que falou. Aí deu o papelzinho pra gente e falou assim: olha, aí falou, a gente nem escutou direito, na verdade. Falou: esse papelzinho, não sei o quê. Daqui 10 dias pra retirar. A gente, e fomos embora. Não, Só pegou e saiu de lá. O serviço foi aprovado, vocês vão retirar. A gente, tá. Eu já entendi, me daqui. Um ponto bacana que vale ressaltar é que ela perguntou se a gente tinha feito viagem internacional. A gente falou que não. Aí ela perguntou de novo na questão se vocês costumam viajar com frequência no Brasil? Sim. A gente apontou que sim. A gente viajamos com frequência para realizar o sonho da nossa neta, que é ela que manda na gente. Então, quando a gente falou isso, ela até meio que deu um sorriso e, entendeu por quê. A gente vai viajar para outro país se a gente não viaja dentro do nosso. Então, esses questionamentos a gente tem que se atentar. E é uma coisa boba, né? Que não faz sentido nenhum, assim, mas que se não tivesse uma orientação, uma estrutura, como a gente já foi com essa estrutura na cabeça que vocês passaram para nós não íamos nos atentar.
ia, né, de repente ser um divisor de águas que poderia tirar a gente do objetivo, né? Sim, agora olha que curioso, né? Vocês começaram falando como que a entrevista foi tranquila. De tranquila não teve nada. Foram feitas mais de 10 perguntas para vocês. Não, foi. É que a gente foi tão bem orientado porque foi muito questionamento, a gente foi muito questionado. Mas assim, a gente, por ter um suporte, a gente foi preparado e com suporte, então a gente conseguiu fazer da entrevista que parece que durou 1 hora, não durou uns 10 minutos. Mas assim, foi bem questionado, a gente foi bem questionado. Então, inclusive, ela perguntou qual parque no Brasil que a gente frequentou, que a gente levou a Júlia. Eu ainda falei para ela que a gente frequentou, que a gente levou a Júlia no Beto Carreiro World, aqui no Brasil. Por exemplo. Para você ver o grau dela ter a certeza, se a gente não viaja no Brasil, como que a gente vai viajar para fora? Então, você tem que se atentar a pequenos detalhes. Se atente aos detalhes, porque você acaba preso numa armadilha que uma resposta sua é errada. Mas isso é muito legal de perceber, né? O que é uma entrevista rápida e direta e objetiva? 3 perguntinhas e acabou. Isso acontece para um monte de gente, que é o cenário desejável. Tanto de momentos em que vocês estavam correndo o risco de dar uma resposta errada, que ia colocar a entrevista inteira a perder, e vocês foram lá, responderam direito, tinham documentação para poder provar o que tinha que falar, e estavam com a resposta na ponta da língua, levaram com leveza, é isso mesmo, é naturalidade, pode falar do jeito que é. É uma conversa, né? As pessoas olham como se fosse uma entrevista de emprego, não é bem assim, isso traz até um pouco de tensão a mais. Mas vocês estavam preparados para poder falar sobre tudo, deu certo, mas não foi tranquilo. Eu acho que depois a gente vai contar, deve ter chegado para quase 15 perguntas. Só uma entrevista longa demais. São raras as vezes que chega tão longe, mas deu certo. Nós esperávamos mais, né? Nós fomos porque a simulação tem muito, né? Então, A simulação tem muita pergunta. A atividade da minha empresa também. Olha isso. Ela perguntou qual ramo de atividade que você trabalha. Eu falei, na área química. Então, a todo momento ela questionando. Perguntou também para mim se eu tinha outro filho, além dela. Aí eu fiquei, foi aquele um segundinho de não entendi de novo a pergunta, eu voltei para ela de novo, não entendi. Ela, você tem outro filho? Aí eu respondo ou não respondo? Aí eu, sim. É verdade. Aí ela, então você tem um casal. Eu falei, isso. mas também não perguntou mais nada Não também. perguntou mais nada. Aí acabou comigo, ela não perguntou mais nada para mim. Aí já foi direcionando as perguntas todas para Bianca. Eu tô achando que se a gente continuar essa conversa mais meia hora, vocês vão levantar mais 15 perguntas que foram feitas aí. Não, mas aí foi isso, Mas mesmo, foi. contexto. É que a impressão pra gente que dá, claro, foi um momento bem tenso, né, de uma certa forma, porque a gente não espera o que vai ser perguntado. Nós fomos preparados para o pior, vamos dizer assim, né, para qualquer situação, né, que pode acontecer. E quando acabou, quando deu aquele, colocamos a digital, acho que foi o Marco, né, que acabou as perguntas, a gente falou, nossa, foi só isso, até que foi tranquilo. É aquilo, eu fiquei mais tenso na simulação do que hoje na entrevista com todas essas perguntas, devido à preparação, direcionamento. Então, é o que eu falo, eu não gravo escrita. Ao longo da mentoria, a gente agregou demais, absorveu tudo que você falou. E a gente passou para nós essa segurança da gente chegar lá e responder tudo que a gente foi questionado, porque a gente foi preparado. Que fantástico, que fantástico. É isso, né? A simulação de entrevista, ela tem dezenas e dezenas de perguntas, então isso dá bastante bagagem para os diferentes cenários. Mas você tem que estar sempre preparado para poder responder coisas que você não imaginava receber. E aí tem as dicasinhas lá da mentoria, que isso daí é guardado só para quem está com a gente. Olha assim, gente, legal demais. E aí vocês saíram de lá, notícia boa, visto aprovado, comemoraram lá dentro ou lá fora? Lá fora. Lá fora. Se segurando, mas comemorando lá fora. A vontade era soltar fogos lá dentro. Saiu com a pose, um rosto de leveza, chegou lá fora, saiu com um alívio. Foi muito bom. Sensação e experiência única. Que legal, gente, parabéns. E agora é planejar a viagem, né? Tem bastante coisa para acontecer. Parabéns de novo para vocês. É uma família inteira, né? E eu acho isso tão incrível, assim. A Move pôde ajudar o seu filho de vocês e agora pôde ajudar vocês em cenários diferentes, em cenários desafiadores. E agora tá a família inteira preparada para poder ter um contato com os Estados Unidos, ele para estudar, vocês para turistar. É legal demais, né? O que eu sempre falo, assim, o visto americano, ele nunca é só um visto, né? Ele é um primeiro passo para um sonho que vai se realizar. Ou é o sonho de conhecer a Disney, é o sonho de estudar, de fazer um intercâmbio, enfim. São vários sonhos que surgem, cada um tem o seu, mas o visto ele é o primeiro passo, sem ele nada acontece. E fazer parte disso é muito legal. E quando a gente faz parte de uma família inteira,
pô, fica muito mais legal. Então, de verdade, gente, obrigado por terem escolhido a Move mesmo. Posso falar em nome de todo mundo que, sim, é um prazer poder fazer parte dessa história e que seja só o começo. Aproveitem a viagem, voltem com essa bagagem. A Júlia vai adorar, né, Júlia? Vai. Já planejaram para onde que vocês vão? Já estamos vendo, estamos pensando, mirabolando. Muitas opções. Muita coisa para planejar, né? Pessoal, obrigado por estarem aqui, por compartilhar a história de vocês de verdade. Agradeço, obrigada. Então é isso, pessoal. A mentoria da Move é isso, né? Assim, é muito foco na preparação da entrevista. Isso, para o visto de turismo, é extremamente crítico. Para a mentoria de estudantes, tem mais etapas ainda, porque a mentoria é mais extensa, mais complexa. Mas nos dois casos, você tem essa simulação que é super robusta, né? Que vai bem a fundo no perfil da família, identifica os pontos fortes, os pontos fracos, explora isso com bastante força para que todo mundo esteja tranquilo de saber exatamente o que falar e principalmente que esteja preparado emocionalmente para o que vai acontecer no dia da entrevista, né? E se você quiser ter a ajuda da Move para poder tirar o seu visto americano de turista ou de estudos, aqui no primeiro comentário e na descrição vai ter um link. É só clicar, preencher o formulário que aparece na tela que você vai receber um WhatsApp nosso em poucos minutos explicando exatamente como funciona a mentoria, qual é o valor e tudo mais. É a melhor mentoria do Brasil, não tenha dúvida nenhuma disso. Nós estamos tendo bastante sucesso em casos super desafiadores. Faz contato com a gente que a gente pode te ajudar. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que nós fizemos, que ele explica exatamente qual é a diferença prática entre os vistos de turismo e de estudo, principalmente para quem já entrou nos Estados Unidos com os dois. Então clique e assiste que esse vídeo vai te ajudar demais. Um abraço e até mais.